igreja está totalmente descontaminada. Amém? Graças a Deus. Agora, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor com você. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu fico muito feliz. Queria compartilhar isso com os irmãos, porque vou falar uma coisa para eu não tenho como dimensionar ao longo de 20 anos, um pouco mais, mas 20 anos de fato de vida ministerial, eu não tenho condição de dimensionar quantas mensagens eu preguei. Foram milhares e milhares de mensagens ao longo de 20 anos. Estudos bíblicos, curso de teologia e tantas outras coisas, eu não sou capaz de dimensionar. Mas sabe que uma coisa que me traz paz no meu coração? É que às vezes eu estou ali, um momento que eu tenho sempre um horário em que eu paro para estudar, para preparar a mensagem para os cultos. E às vezes eu chego no meu escritório em casa, eu tenho um escritóriozinho pequenininho em casa, e quando eu subo e eu sento ali na frente do computador, às vezes eu não sei o que eu vou falar. Sabia disso? Às vezes eu não tenho nem ideia do que eu vou falar. Aí eu sento ali, muitas vezes me ajoelho, oro, falo: Senhor, o que o Senhor quer falar? Eu começo ali a ler a Bíblia, eu começo a estudar, eu começo a meditar na palavra, e Deus começa a... Isso me dá uma alegria, gente, porque ao longo de todos esses anos, eu sei que todas as vezes que eu subi aqui, eu não subi para falar alguma coisa que eu quis falar, muito pelo contrário, muitas vezes eu não sabia nem o que falar. É Deus quem coloca a palavra nos meus lábios para que eu possa trazer para você. E essa palavra, antes de falar e de cortar você, ela cortou muito a minha vida. Ela vai chegar ao seu coração, mas ela chegou ao meu e me fez muito bem. Construindo um futuro com Deus. Nós temos que pensar na nossa vida. Nós temos que pensar naquilo que Deus tem para nós. Sabe, não importa a sua idade. Às vezes você vê uma pessoa com 60, 70, 80, 90 anos de idade. Você fala: poxa, essa pessoa já viveu tudo que tinha para viver, está no fim da vida, está na velhice. E às vezes você vê um jovenzinho com 20 e pouco, morre. E o idoso ainda fica mais 10, 15, 20, 30 anos. Nós temos que entender que a minha e a sua vida está nas palmas das mãos do Senhor. O que cabe a mim e a você? Enquanto nós não formos promovidos para a eternidade, enquanto Ele não nos chamar para estarmos com Ele de volta em casa, o nosso papel aqui é construir uma vida, deixar um legado, sabe? Construir através da nossa vida coisas que vão levar a bênção de Deus para a vida de muitas pessoas. E o profeta Jeremias, ele fala assim, no capítulo 29, versículo 11. Você pode ler na Bíblia ou acompanhar pelo telão. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Sabe que às vezes você tem um pensamento equivocado de você mesmo, sabia? Eu não valho nada, isso não é para mim. Olha a minha idade, na minha idade eu não vou aprender isso nunca. O Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Quais são os pensamentos de Deus para mim e para você? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, eu mais uma vez me coloco nas tuas mãos, porque eu sei que eu não tenho nada para ensinar. Eu sei que humanamente falando eu sou muito limitado. Eu sei que humanamente falando não sou o melhor ou o mais capacitado. Mas eu também descanso na certeza de que a tua graça e a tua misericórdia me usa através do meu chamado, através daquilo que o Senhor mesmo me colocou e me designou para fazer. Portanto, que os meus lábios nesta hora sejam os teus, que a minha voz seja a sua, e que o seu povo saiba, ao ouvir esta palavra, que ela veio do trono da graça de Deus para as suas vidas. Eis-me aqui, usa-me, Deus, e fala ao coração destes homens e mulheres tão preciosos aos teus olhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, ministra? Graças a Deus pela sua vida.
Meus amados irmãos, minha amada família, você é minha família, eu queria que você soubesse disso. Eu não falo isso da boca para fora, não. A minha família é você. Eu convivo aqui com pessoas, né, bem, que são muito mais minha família do que a minha própria família de sangue, que às vezes eu vejo uma vez a cada quando e olhe lá, né, vocês são minha família. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero que você hoje se abra, eu falei isso quarta-feira, para que você tenha essa percepção, esse entendimento da importância de você construir uma vida, um futuro com Deus. Porque existem várias formas de nós construirmos a nossa vida. Sabe que você vê pessoas que estão construindo uma vida de ruína. Por que uma vida de ruína, bispo? Porque a pessoa se desvia da vontade de Deus, a pessoa perde o foco, a pessoa perde a direção de Deus, e ela vai construindo, ou seja, vai fazendo a vida do jeito que a pessoa acha que tem que ser, da maneira que lhe deu na terra. Eu vou fazer isso, me deu vontade, sabe? Deus fala isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Isso é construir a vida sobre a areia. Quando vier o vento forte, quando vier a chuva, vai dar com ímpeto contra esta vida e ela vai cair porque não foi bem edificada. Algumas pessoas, entra ano e sai ano, sabe, parece que a vida não anda, parece que o futuro é incerto, eu não sei do que vai ser da minha vida, eu não sei do que vai ser o meu futuro. Que tipo de construção é essa? Madeira, feno e palha. Toda vez que o fogo passa para provar a construção, queima, e diz a palavra, e é grande a ruína. Por que eu estou te falando isso? Porque quando nós entendemos a nossa dependência de Deus, quando nós entendemos a nossa necessidade de Deus, nós construímos uma vida e um futuro maravilhoso. Sabe, é possível sim ser feliz nesta terra. É possível sim ter uma família bendita e abençoada. É possível sim ter filhos abençoados, filhos que amam a Deus, filhos que honram a Deus. É possível sim. Sabe, você não pode pensar, não, bispo, nesse mundo que jaz no maligno, sabe, você vê tanta coisa, tanta violência, eu não acredito mais na felicidade. A felicidade é uma utopia. Não é, não senhor, não senhora. A felicidade, ela é real quando nós construímos uma vida com Deus. Agora, construir uma vida com Deus, um futuro com Deus, não significa que você não vai ter lutas, não significa que você não vai ter desafios, não significa que você não vai passar por momentos que não são tão bons como você gostaria. Agora, a certeza é que Deus sempre nos dará a vitória. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala, Deus sempre vai nos dar a vitória. Diga isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Olha, porque você precisa entender. O profeta diz aqui, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus diz, eu vou dar o fim que você deseja, eu vou dar coisas boas, eu vou manifestar coisas extraordinárias na sua vida. Agora, isso aqui não exime eu e você de tomarmos algumas decisões, algumas atitudes importantes na vida. Eu falei esta semana passada, algumas pessoas acabam agindo de forma irresponsável, eu falei quarta-feira, e criam um evangelho em que diz assim, não, Deus está no controle, não, eu estou orando. Amados, existem momentos na vida que não exige apenas oração, exige uma tomada de decisão, uma tomada de atitude. E se eu quero construir um futuro maravilhoso com Deus, eu tenho que aprender a me preparar para viver esta vida gloriosa com Deus. Bispo, como você idealiza o meu futuro? Eu sei qual vai ser o meu futuro. Eu sei qual vai ser o meu futuro. Por quê? Porque o meu futuro é o que eu estou construindo hoje. O meu futuro é aquilo que eu tenho plantado nos dias de hoje. E se eu planto hoje, eu vou colher. Olha, se eu planto respeito, eu não tenho receio do meu futuro. Porque eu planto respeito, eu sei que eu vou colher respeito. Eu planto o meu amor e a minha fidelidade a Deus, eu sei que eu vou colher o fruto, o resultado deste amor e desta fidelidade. Então, se eu e você nos prepararmos, eu sei que você busca isso, nós temos buscado isso, nós vamos ver grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Olha, esta palavra do profeta é muito interessante. Para vos dar
o fim que desejais. Sabe aquilo que você deseja? Deus pode manifestar isso na sua vida. Agora, volto a dizer, isso não significa que no meio do caminho você não vai passar por algumas situações que você vai precisar confrontar e enfrentar. Deixa eu te explicar isso para você entender. Quando nós temos um sonho, quem aqui tem um sonho? O reverendo Martin Luther King, ele disse assim, I have dreams. Eu tenho sonhos, né? Todos nós temos sonhos. E não há nenhum problema, nenhum mal em você ter sonhos. Você tem que sonhar mesmo. Você tem que ter sonhos. Só que cada sonho que a gente tem que entender o seguinte, ele vai cobrar de mim, de você, um preço. Porque se eu tenho um sonho, eu tenho que entender que eu vou precisar me dedicar, muitas vezes me debruçar nos livros, no estudo, ou em qualquer outra atividade, né, para que aquele sonho se torne realidade. Todo sonho tem um preço a ser pago, você precisa entender isso. E quanto maior o seu sonho, muito mais preparado você precisa estar. Sabe que algumas pessoas, às vezes, alcançam alguns objetivos até grandes na vida, mas não conseguem mantê-los. Eu vi uma pesquisa esta semana, pesquisa não, uma notícia, uma nota, e eu fiquei, meu Deus, como é que pode isso? Você sabia que todas as pessoas que ficaram milionárias, quase que 99% de todas as pessoas que ficaram milionárias com jogo de sorte, loteria ou qualquer outro tipo de jogo de sorte, seja participantes de reality show e etc. Se você fizer essa pesquisa, você vai ver, 99% voltaram a viver a extrema pobreza. Porque como, bispo, alguém que ganha 100 milhões, a pessoa volta a viver a extrema pobreza? Isso é impossível, bispo. É dinheiro para se viver 100 vidas. É verdade. Mas se a pessoa não foi preparada para administrar, seja 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, a pessoa vai ralo abaixo. Porque a pessoa perde a noção, ela não tem controle, ela não tem discernimento para aquilo. E o que Deus faz para que eu e você possamos ter um futuro extraordinário? Deus nos prepara. Então, quando você tem um sonho, junto com o seu sonho, você vai precisar passar por um processo de preparação, que muitas vezes vai depender de você, e outras tantas, Deus vai permitir que algumas situações cruzem o seu caminho, para que você possa ser preparado para viver aquilo que Ele tem para você. Agora, bispo, então não quero mais sonhar. Meu Deus do céu, se for para passar por luta, amado, você não pode pensar, um cristão não pode pensar assim. Imagina, ai bispo, eu vou ter que passar por tudo isso para poder alcançar o meu objetivo? Ué, sabe que uma gestação são 9 meses uma criança dentro da barriga da mãe, não é fácil. Eu vi isso 3 vezes a minha esposa passando, isso não é fácil. É uma luta terrível. E quando vai nascer? Os meus, por opção nossa, respeito quem, né? Vai no parto natural, isso é maravilhoso, é o melhor que existe. Mas nós optamos, uma opção nossa foi a cesariana. E a bispa fez a cesárea. Isso, mesmo com a cesárea, é angustiante, você fica esperando, e você vai e põe aquela... Eu ponho uma roupa e fico ali. A mulher, né, o corpo dela, a mulher engorda, vem junto com isso, vem flacidez, vem, como é o nome? Vem estria, vem isso, vem aquilo. Não é brincadeira. Ou seja, a mulher muitas vezes abre mão de um corpo, né, que ela tem, dali que veio cuidando a vida toda, para poder dar à luz a vida, dar à luz... Isso é um preço que é pago. Então, para que você possa viver um sonho, e se você tem um sonho, você precisa entender, se eu tenho um sonho, diga, se eu tenho um sonho, eu tenho que estar disposto, disposta, a pagar o preço por este sonho. Então você vai entender isso, biblicamente, porque José recebeu um sonho, José teve um sonho, em Gênesis 37, 5, teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha só, a Bíblia fala
que Deus dá a José um sonho profético. Quando Deus dá uma visão em sonho, enquanto José dormia, Deus dá uma visão profética, um sonho profético para ele. Junto com aquela visão e com aquela missão e com aquele grande desafio que ele teria de vivenciar tudo aquilo, José passou e teve que passar por uma espécie de preparação para que ele criasse resistência para que ele pudesse então viver aquele sonho. Escuta, algumas coisas que você está passando, você diga, bispo, é tanta luta, são tantas coisas, a minha vida tem sido performatada de uma forma, você nem imagina. Se eu contasse aqui, o bispo cairia em lágrimas, eu com certeza cairia. Sabe, bispo, são tantos machucados, são tantas coisas, talvez você não tenha noção que tudo isso muitas vezes é parte de um processo de Deus de preparação para que você possa alcançar o cargo que Deus tem para você. Para que você possa alcançar o objetivo ou o sonho que você tem, Deus então está moldando a sua vida para isso. Sabe que tem coisas que eu enfrentei na minha vida e eu dizia, por que eu estou passando por isso? Muitas vezes eu questionei Deus, Senhor, eu não mereço isso aqui. Muitas vezes eu falei, era melhor não ter nascido. Me lembro de inúmeras vezes. Eu disse, Deus, é melhor tirar a minha vida, me leva. Porque o cristão ele não quer suicidar, né? E ele é covarde, ele fala assim, Deus, tira. Você vê que todos, um monte de gente, Moisés falou isso, um monte. Deus, me leva embora, me tira daqui, tira a minha vida. Por quê? Porque é angústia, é luta, é dificuldade, é o processo, diga, é o processo. O processo, muitas vezes, para chegar lá, ele é angustiante. O processo, muitas vezes, para alcançar o seu objetivo, ele vai desgastar você, ele vai cansar você, ele vai castigar você. Mas escute, para você poder aprender a lidar com o ódio, porque aqui disseram que os irmãos de José o odiaram ainda mais. Para você aprender a lidar com o ódio, para você aprender a lidar com a inveja, para você aprender a lidar com a traição, para você aprender a lidar com a rejeição, para você aprender a lidar com o esquecimento, tudo foi o que José passou. Para você aprender a lidar com a calúnia, tudo que José passou. Para você aprender a lidar com as pressões da vida, para você aprender a lidar com o isolamento, tantas coisas, você precisa ser preparado. Porque tem coisas que vai exigir de você uma tomada de decisão. Tem coisas que vai exigir de você uma postura firme, forte. Quando digo postura firme, não é de brigar com ninguém, é de aguentar. Às vezes você vê uma senhorinha, às vezes mirradinha, pequenininha, você acha que, olha, uma mulher frágilzinha, sabe, parece um cristal. Sabe, às vezes é alguém ali que tem experiência de vida, que a vida bateu, mutilou, sabe, triturou, e a pessoa ficou mais forte, mais resistente, e por isso está onde está. Por isso a Bíblia diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então a graça de Deus não é um caminho cheio de flores. Muitas vezes nós passamos, disse Jesus, pelo vale da sombra da morte. Então, se alguém está aqui hoje, alguém me assistindo agora, diga, bispo, essa é minha vida. Olha, é tanta pancada, é tanta luta, é tanto problema, é tanta dificuldade. É porque você tem um sonho grande. É porque Deus tem algo grande para colocar nas suas mãos. Mas eu não consigo ver, eu não sou capaz de imaginar, eu não sou capaz de idealizar nada, eu não consigo enxergar. Não tem problema nenhum se você não é capaz de enxergar. Você precisa crer naquilo que eu estou te falando hoje. Porque Deus vai colocar coisas grandes na sua mão e você vai ter que ter resistência para lidar com um monte de coisas. Para lidar com todo tipo de gente. Hoje eu entendo coisas que há 20 e tantos anos atrás, quando eu dizia com 20 e poucos anos, eu não aguento, meu Deus, muito sofrimento. Hoje, 25 anos depois, é que eu fui entender
que eu fui perceber que tudo aquilo foi para que eu pudesse hoje estar onde eu estou e ser quem eu sou hoje. Para que eu pudesse, muitas vezes, lidar com as coisas que eu... Olha, mas eu tive que lidar com muitas coisas na minha vida, sabia? 20 anos de vida ministerial. Ou eu lidei com muita traição. Sabe por que você confiar numa pessoa de olhos fechados, vendados, você acreditar, você confiar ministerialmente falando, e a pessoa dando-lhe uma faca nas costas aqui, sabe, fazendo ali, mentindo, tramando contra a sua vida, de repente vem tudo a baile, vem tudo, você fala, meu Deus, que decepção com a pessoa que eu daria a minha vida por essa pessoa. Uau! Como é que... por que você diz, bispo, porque tem gente que larga, pastor que larga a igreja, vai embora, não quer saber, compra uma prancha, vai surfar, compra um patins, vai andar de patins, compra o quê? Uma moto. Moto não mexe com o povo de moto, ô bispo, pelo amor de Deus. Compra uma moto, some no mundo, larga tudo. Por quê? Por quê? Porque às vezes é alguém que não passou por um processo de preparação. Sabe porque às vezes, hoje eu vou falar para vocês, tem gente em cima do altar, olha, tremam os céus com o que eu vou dizer, tem gente em cima do altar, que foi um negócio assim, alguém disse assim, olha, fulano, você tem um chamado, a pessoa brigou, ele era diácono numa igreja, presbítero numa igreja, mas ele falava bem, bonitinho, e aí ele brigou com o pastor, ele foi embora, alguém disse assim, você tem chamado. Abra a tua igreja, você tem... E a pessoa, naquele vislumbre, naquela, sabe, falta de sensibilidade, abre uma igreja, põe lá uma placa qualquer, começa a chegar gente, ele já começa a falar, já começa a consagrar um monte também para um monte de coisa. Dali a pouco, começa a vir problema, dificuldade, larga tudo e vai embora. Por quê? Porque não passou por um processo de preparação para ser um pastor. Não passou pela forja. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Então isso é muito importante a gente saber isso. Olha, se você está aqui hoje ou me assistindo, está passando aí por algumas coisas na vida, você está sendo forjado. Você está sendo forjada por Deus. Você está na forja do Senhor para que Ele possa usar você em algo grande. Receba isso no seu coração. Deus quer usar a sua vida em algo grande. Você é capaz de acreditar nisso? Você é capaz de dar uma linda salva de palmas a Deus por isso? Louvado seja Deus. Sabe que o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que Paulo veio de um berço muito nobre, que ele tinha cidadania romana por conta do pai, ele era judeu. Paulo era um homem muito nobre e ele foi criado aos pés de Gamaliel, que naquela época era o maior intérprete da lei, o maior mestre e doutor da lei. E Paulo, quando é chamado para viver a graça de Deus, a vida de Paulo toma um caminho, um curso, que ele começa a passar por algumas coisas, né? E eu entendo isso, a minha forma, a minha visão espiritual, como Deus me falou, tem coisas que você passa, que na verdade é apenas uma preparação. Vai passar, mas é uma preparação necessária para o lugar que Deus vai te colocar. Então Paulo passou por algumas coisas e ele fala sobre isso lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 11. Olha que coisa linda. Digo isto, olha o que Paulo fala. Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está se referindo àquela nova fase da vida dele, porque o Paulo anterior não viveu pobreza. O Paulo anterior, o Saulo de Tarso, ele recebia as cartas dos governadores, ele recebia a autorização do sumo sacerdote para ir perseguir o cristão. Ele era sustentado, ele era suprido dessa maneira, ele não tinha necessidade nenhuma. Mas quando ele entrega a vida para Jesus, ou melhor, quando Jesus toma a vida de Paulo para si, para ele diz, olha, eu digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo começa a falar. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, ele diz, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu te explicar.
Nós aprendemos com as adversidades. Então, suas lutas, suas dificuldades, suas batalhas estão fortalecendo você. Porque talvez o sonho que você tem exige uma preparação muito grande. Talvez você não se deu conta. Quando você sonha com algo muito grande, você não se deu conta de que para você alcançar esse objetivo, bispo, mas Deus não pode, como um raio, mandar um raio do céu e tudo ficar pronto? Deus não pode, num cliquezinho, pá, e tudo aconteceu? Olha, tudo que vem de mão beijada, tudo que vem sem sacrifício, a tendência é você descuidar e não valorizar. Tudo que chega na sua vida de mão beijada, a tendência é você não cuidar, a tendência é você não valorizar. O oposto também é verdadeiro. Quando algo é com muito suor, é com muita guerra, é com muita batalha, é com muita disposição, às vezes é com muito sangue, é com muito joelho, é com muitas noites sem dormir, é com muitas noites trabalhando, é com muita dificuldade. Bispo, então, isso é uma regra de ouro na vida? Amados, 99% das pessoas que foram contempladas por uma loteria, por um prêmio qualquer, voltaram à extrema pobreza e miséria. A grande maioria de pessoas que ganharam reality shows, elas voltaram a viver a extrema pobreza, a extrema miséria. Você imagina, a pessoa vai para um programa desse de televisão, sai lá com 500 mil, sei lá quanto é que ganha um negócio desse, 1 milhão, 100 milhões, não sei, sai de lá com aquele dinheiro, todo mundo querendo bater foto, não sei o quê, dali a pouco a fama passa, dali a pouco a pessoa não vai mais ser chamado para poder tomar café da manhã com a Braga, não vai mais ser chamado para tomar café da tarde com a Bernardes, não vai mais em lugar nenhum. Aí já comprou um carrão, porque agora está na mídia, tem que ter um carrão. Só que para ter um carrão, o IPVA do carrão é um IPVAzão. O carnê do carrão não é um carnezinho, é um carnezão. Né? Tudo é ão, tudo é ão. A manutenção é uma manutenção. Não é? A troca de óleo é um olhão. É tudo muito caro. E o dinheiro vai indo, só que ele não entra na proporção que sai. Daqui a pouco a pessoa tem que vender o carro, daqui a pouco tem que vender aquele AP bacana. É uma regra de ouro, bispo. O que eu quero lhe dizer, que todas as vezes que alguém foi talhado por Deus, todas as vezes que alguém deixou Deus talhar a sua vida, quando chega lá, não sai. Não sai. Deus mantém, Deus sustém. A pessoa cria resistência. Você não vai lá, eu vou embora, vou largar tudo. Às vezes você vê casal, eu e minha esposa, quando nós nos casamos, eu trabalhava numa empresa em São Paulo, naquela época eu ganhava muito bem, isso 20 e poucos anos atrás, eu ganhava muito bem, um salário muito alto. Nós compramos um apartamento no ABC Paulista, último andar, nós pusemos sanca de gesso, vitral, não sei o quê, cozinha programada, programada como é que chama? Planejada, tudo, sabe, tudo bonitinho. A empresa passou por uma crise, não pagava meu salário, eu tinha levado a minha esposa para trabalhar comigo, passamos uma crise, comecei a passar dificuldade financeira. Olha, meu nome ficou sujo, eu não podia pagar a parcela que era alta do apartamento, não tinha dinheiro para pagar. Foi muito difícil. Eu não pagava o condomínio, puseram uma plaquinha, naquela época se punha, hoje não se põe mais, se punha uma plaquinha, dizia, apartamento tal não pagou o condomínio, apartamento tal não pagou. Eu entrava no elevador, as pessoas entravam, quando eu apertava o último andar, fazia, tipo assim, tá, vai para o último andar, mas não paga o condomínio. Humilhação. Passamos por poucas... Às vezes, mas sabe que você chegar em casa, eu passava no mercado, tinha um mercado que chamava-se Walmart, perto de casa, nós comprávamos um tingidor desse de água, um kisuke, né, para tingir a água, uma bolacha, água e sal, uma margarina, era a nossa janta. Lucas, bebezinho, garotinho, sem entender nada, querendo uma coisa, filho, não dá, filho, não pode, filho, não tem condição, mas antes podia, antes podia, agora não pode, mas antes dava, agora não dá mais, não peça nada, não peça nada, não vai fazer a gente passar vergonha, não peça. Foi muita dificuldade. Foi, meu Deus do céu.
Nós iniciamos o trabalho aqui em Itanhaém. Eu comecei a passar por esse apuro na minha vida. Não ter dinheiro para pagar prestação do apartamento, não ter dinheiro para pagar condomínio. Mas nós somos forjados. Às vezes eu entrava num gabinete pastoral, às vezes de uma viagem de São Paulo para cá, com o estômago batendo nas costas, sem saber onde que a gente ia dormir. Muitas vezes vamos dormir no carro, vamos dormir na igreja, não tinha onde dormir. E às vezes alguém sentava no meu gabinete e dizia assim: pastor, o irmão não imagina o que é você não ter dinheiro para comprar 1 litro de leite. Eu falava: entendi, senhor. Eu falava: agora você vai me ouvir. Eu sei, a situação minha é essa, mas eu estou confiando em Deus. Então assim, a minha dor me fez consolar muita gente. Quando eu não tinha condições de ir num lugar, eu não tinha um cartão de crédito mais, porque meu nome ficou sujo. Você imagina isso? Que humilhação. Você chegar num lugar, eu não podia ter um cartão de crédito, minha esposa, nós pintávamos o cabelo dela em casa com aquela oxigênio, com tinta guache, lá o que era, misturava aquilo tudo, passava aquele lambuzo no cabelo da bispa, não era? Um blonde, essas coisas que vocês sabem, para amarelar o cabelo, para ficar igual o cabelo do Gabrielzinho, meu filho. Então, nós não tínhamos dinheiro para ir num salão de beleza. Você pega as fotos de 20 anos atrás da bispa, era um cabelo amarelo ovo, aquele amarelo pachá. Existe amarelo pachá? Que para achar aquela cor é difícil. É um amarelo pachá, é difícil. A pessoa falava assim: onde é que você arrumou essa cor? Aí ela falava: para achar isso aqui só meu marido. Era um amarelo pachá. Era difícil para achar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Isso fortaleceu o nosso casamento, não foi bem? Porque a gente sentava, dava graças a Deus com um pacote de bolacha, água e sal, um kisuke e tal. A gente isso nos fortaleceu. Sabe que aquilo que não mata, fortalece. Já dizia minha saudosa mãe, né? O que não mata, fortalece. Então, tem coisas que você acha que é para te matar, não é para te matar não, é para te fortalecer. Tem dificuldade, você fala: é muita humilhação. É humilhação para você passar por aquilo e você crescer naquilo, poder confortar pessoas naquilo, e quando você olhar para trás, você fala: não quero mais aquela vida não. Eu quero isso aqui que Deus tem para mim, eu não vou voltar ao velho homem, eu não quero isso para a minha vida. Às vezes não é algo de errado que você está fazendo não, porque eu não estava fazendo nada de errado, mas muitas vezes é a preparação. Quero falar para você, a preparação às vezes dói. Dependendo do teu sonho, a preparação às vezes dói. Mas quando você chega lá, toda dor vira o seu testemunho. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Então assim, bispo, quando Deus dá uma promessa, nós estamos preparados. Deixa eu te explicar isso aqui para você entender. Quando Deus dá uma promessa, na grande maioria das vezes, a promessa nós não estamos preparados. A promessa é o sonho, a promessa é uma profecia, a promessa é algo que Deus disse que vai manifestar na sua vida. Geralmente nós não estamos preparados. A oportunidade quando chega, você já está preparado. A oportunidade, você tem que estar pronto. Chegou a oportunidade, você está pronto, você embarca no trem e vai embora. Mas o sonho, o projeto, ou quando Deus dá uma visão, quando Deus, de alguma forma, promete algo, geralmente nós não estamos preparados. E o que acontece? Junto com a promessa, junto com o seu sonho, vem a preparação. A preparação pode ser rápida, a preparação, dependendo, pode ser demorada, a preparação pode acontecer num espaço intercalado, mas ela é necessária. Ela é necessária por quê? Porque se Deus não te preparar, você não vai poder estar diante da oportunidade, porque quando a oportunidade chega, não dá para estar despreparado. Você consegue compreender o que Deus está te falando? Então, eu falei aqui quarta-feira, às vezes a oportunidade chega 1, 2, 3, 4 vezes, a pessoa não está pronta, ela diz: não posso, vou embora. E quando alguém se agarra com ela e diz: eu não vou te soltar, eu quero você aqui, a pessoa até pega a oportunidade, mas ela vai fazer bobagem com a oportunidade, porque ela não está preparada para viver aquilo. Eu tenho falado, às vezes uma pessoa, quando ela está despreparada, ela é despreparada, se Deus der um carro para ela, ela vai embora da igreja. Um carro, ela vai embora da igreja.
Como assim, bispo? Porque a pessoa pega um carro, fica fascinado. Agora eu vou visitar minha tia lá em Pindamonhangaba. Nada contra o pessoal de Pindamonhangaba, hein? Eu vou lá em Pindamonhangaba. Vai! Aí chega outro final de semana, não, com esse carro que Deus me deu, com essa perua agora, eu quero entrar na lama, eu vou visitar minha tia que mora lá no interior, no sertãozinho, numa roça, numa fazendinha. Vai! E a pessoa esquece Deus, não vem, compra um carro, não vem para a igreja. Compra um carro, não quer vir mais para a igreja. Chove, não vem para a igreja. Antes não vinha porque chovia, não tinha carro. Agora tem carro, choveu, não vou porque... E a pessoa... Então, se a pessoa não estiver preparada, nem um carro ela mantém. Você consegue entender isso? Bispo, comprei uma chacrinha. Meu Deus, se a pessoa não estiver preparada para ter uma chacrinha, é uma ruína. Abandona tudo, abandona a vida, larga, vai para a chacrinha. Então, eu quero que você entenda que junto com a promessa vem a preparação. 1 Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi-se para Ramá. Esse é o momento em que Davi é ungido rei. No dia seguinte, isso é extraordinário, né? Davi é ungido rei. No dia seguinte, ele chega lá em Israel, fala, gente, é o seguinte, o profeta Samuel me ungiu rei. Coloquem a coroa na minha cabeça, porque a partir de hoje eu sou o rei Davi. Foi lindo isso. Vocês conhecem essa história, não? Vocês não conhecem? Nem eu. Porque não foi no dia seguinte. Porque havia a promessa. Deus precisava, então, prepará-lo. Você consegue entender isso? Se você tem um sonho, você tem um projeto, não tenha medo de ser preparado por Deus para viver aquilo que Ele tem para você. Não tenha receio. Não pense que Deus não vai... Aquilo que você precisa fazer, é você que vai ter que correr atrás, vai ter que fazer. Aquilo que é da parte de Deus, Ele vai colocar no teu caminho, ou Ele vai manifestar na sua vida. Então, quando Deus chamou Davi, o que Deus fez? Se encarregou de prepará-lo. A partir daí, houveram muitas coisas na vida de Davi que ele nem percebeu, mas era uma preparação. Lembra o episódio que Davi fala que ele matou um leão e um urso? Você acha que quando está lá as ovelhas dele, ele vê um leão, ele fala, não, vai comer minha ovelha? Não. Os irmãos já falaram que eram poucas ovelhas que ele cuidava, ainda o leão ia comer. Ele vai lá, o que ele faz? Ele mata o leão. Vocês lembram desse fato? Ele mata o leão. Você acha que ali imaginava que era uma preparação para ele ser rei? Vocês acham? Ele nem imaginava. Vem um urso. Ele mata o urso. Você acha que Davi, ao matar o urso, falou assim, gente, Deus está me preparando, o negócio é grande. Você acha? Ele nem imaginava. Tem pancada que você já levou que você nem imagina que foi para te preparar. Tem coisa que já aconteceu na sua vida que você acha, foi injustiça, você chora, para de chorar. Isso foi preparação para as coisas grandes que Deus vai fazer chegar na sua vida. Você consegue acreditar no que eu estou te falando? Tem coisa que a gente passa, amado, que é preparação pura. Olha aqui, quando você é confrontado por algo para você desistir, nessa hora você estufa o peito e fala, não, peraí, eu tenho experiência nisso aí. 1 Samuel 17, 32. Olha só. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi falou, rei, não esquenta a sua cabeça não. Deixa esse negócio na minha mão, que eu vou dar um jeito nesse problema aí. Você vai ver o que eu vou fazer com esse tal de Golias. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Mas mal sabia o rei que Davi já havia sido preparado por Deus para enfrentar Golias. Davi passou por uma preparação disfarçada de dificuldade.
Davi passou por uma preparação disfarçada de problema, de caos. Isso acontece o tempo todo. Sabe aquilo que você chama de problema, de caos, de luta e de dificuldade? É, na verdade, muitas vezes a preparação para coisas extraordinárias de Deus que vai chegar na sua vida, meu irmão. Acredite nisso. Receba isso no seu coração. Acredite nisso. Bispo, mas eu perdi. Bispo, mas tiraram de mim. Bispo, mas eu fui jogado numa prisão. Bispo, mas eu fui caluniado. Bispo, meus irmãos me roubaram tudo. Pegaram minha roupa, minha túnica, rasgaram, me jogaram num buraco, me venderam como escravo. Eu perdi. Você não perdeu. É uma preparação. É uma preparação. Muitas vezes a promessa, a bênção, a vitória vem disfarçada de dificuldade. Por quê? Bispo, por que a gente passa às vezes por algumas lutas na vida? Sabe que Deus fala que a Bíblia fala que Deus restitui, no mínimo em dobro. Às vezes é necessário perder. Quando alguma coisa é tirada de mim, sabe o que eu falo? Meu Deus, vai vir restituição no mínimo em dobro. Deus vai restituir. Deus vai me dar algo maior. Algo melhor vai acontecer na minha vida. Olha, algo melhor Deus vai manifestar na minha vida. Eu acredito nisso. Quando o rei fala, você não pode ir, você não pode ir. Olha o versículo 34, que coisa linda. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, eu não sei qual foi dos dois primeiro, não lembro nem que eu matei primeiro, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servinho aqui, que você diz que é mirradinho, que não tem experiência, euzinho aqui, matei tanto o leão como o urso. Este incircunciso será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou, ele reconhecia que era Deus em tudo, me livrou das garras do leão. Sabe que Deus livra a gente da garra? Às vezes vem um leão, o leão acha que vai te dizer, Deus te livra das garras do leão e do urso, amado. Aí o mal se levanta, Deus te dá livramento. Não, bispo, mas eu passar por um leão e por um urso para poder alcançar o meu objetivo. Escuta, Deus vai te livrar do leão e do urso. Ele vem, mas ele não vem para te destruir. Ele não consegue anular, ele não consegue cancelar o que Deus tem para você. Ele faz parte de um propósito, apenas de preparação para algo maior e melhor na sua vida. Só que o inimigo quer desmotivar você. Às vezes você vem ali, servindo a Deus, honrando a Deus. Sabe, quando nós começamos esse trabalho, eu preciso falar isso para você. E eu contei esse testemunho, essa nossa história de dificuldade, eu resumi aqui. Foi muita luta, muita necessidade, muita humilhação, muita dificuldade. Foi no início que nós estávamos vindo para Itanhaém. Será por quê? Será porque o inimigo se levantou, as coisas se levantaram? Problema, por que a empresa que eu trabalhava passou por crise? A crise da empresa alcançou a minha vida porque eu era funcionário, recebia salário, passei a não receber salário. Por que aquilo tudo me alcançou? Para que de alguma forma eu me desmotivasse e dissesse, vou parar, não vou mais para Itanhaém. Olha, como é que está a minha vida? Eu vou para Itanhaém? Como é? Você pega as pregações de 20 anos atrás, tinha vez que eu subia no púlpito, nós tínhamos um púlpitozão que eu sinto uma saudade, parecia uma mesa de jantar, e eu dava murro nele, Deus vai fazer o milagre. E o povo fala, nossa, bicho, aquela você pregava tão bem, que eu estava pregando para mim. Porque eu precisava bater naquele púlpito e acreditar que Deus ia mudar a minha sorte. Eu falava, Deus vai mudar a tua sorte. Eu punha um dedão assim, ó, que era para mim. Deus vai mudar a tua sorte. Era para mim. Que eu precisava acreditar naquilo. Então entenda. Quando às vezes você tem algo, você está ali fazendo alguma coisa para Deus, você está honrando a Deus, você está servindo a Deus, Deus está te preparando para um algo maior, vidas começam a ser alcançadas, as coisas começam a ser manifestadas, você começa a ser sal, luz, você começa a ser motivo de bênção, pá! Se levanta. Mas se levanta o leão e o urso para cair, porque disse Davi, ele me livrará da mão deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Em todo o processo, muitas vezes Deus permitiu o leão e o urso no caminho dele. Davi enfrentou, mas venceu. Você vai vencer qualquer situação que você está passando, que faz parte do processo. Você vai vencer. Você já venceu. Você é mais que vencedor. Deus coloca anjos na nossa vida, sabia? Sabia que Deus coloca anjos no nosso caminho? Sabia que Deus coloca a mão, sabe? O inimigo, ele tem um limite. Tem coisas que você... Daqui para frente você não passa, não. Daqui para frente você não passa, não. Êxodo 23, 20. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho. Leva ou não leva? Leva ou não leva ao lugar que Deus tem preparado? Diga: Deus vai me levar para o lugar que Ele tem preparado para mim. Ah, amados, Ele vai te levar, Ele vai te honrar. Sabe, Deus coloca anjos diante de nós. Por isso que Paulo, entendendo tudo isso, ele fala lá em Romanos 8, 28... Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero ler 2 textos aqui para nós encerrarmos. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque tudo vai cooperar para o seu bem. Olha, você tem chorado, seu choro vai cooperar. Você perdeu alguma coisa, até essa perca vai cooperar. Tiraram algo de você, até o que foi tirado de você vai cooperar. Falaram mal de você, vai cooperar. Pessoas te abandonaram, vai cooperar. Pessoas te traíram, vai cooperar. Pessoas falaram, tramaram para arrebentar com a tua vida, vai cooperar. Você pode ter entrado aqui hoje com o nome sujo, até o teu nome sujo vai cooperar para você valorizar. Quando Deus permitir que você limpe o seu nome, você nunca mais vai querer ter nome sujo na vida. Vai cooperar. Diga, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A preparação é fundamental para você alcançar o seu objetivo. E tenha certeza, quando você estiver preparado, a oportunidade vai chegar. Quando você estiver preparado, quando você menos espera, amado, acontece. Quando você menos espera, a porta se abre. Quando você menos espera, há uma mesa preparada para você. Quando você menos espera, você está vivendo a vida que um dia você sonhou em viver. Quando você menos espera, aconteceu. Em 2 de Samuel, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: assim, pois, os anciões de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi, aqui Davi era rei, fez com ele aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi não apenas agora em Hebrom, mas rei sobre todo Israel. Da idade de 30 anos era Davi, ou seja, 15 anos de preparação. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Foram batalhas de 15 anos, da unção até chegar ao trono, da unção de rei, na presença da família, até passar por Golias, até passar pela perseguição do próprio rei Saul, até que ele chegasse em Hebrom, fosse coroado rei em Hebrom, e mais adiante os anciões reconhecessem que ele não era apenas rei de Hebrom, rei de Judá, mas ele havia sido agora constituído rei sobre todo o Israel. 15 anos de luta para 40 anos de reinado com a bênção de Deus. Eu troco 15 anos de dor por 40 de bênção e de vitória. Eu troco às vezes um ano de sofrimento por anos de alegria e paz na presença de Deus. Eu troco muitas vezes noites sem dormir para poder desfrutar da eternidade e da glória de Deus com Ele para sempre. Entenda isso no teu espírito, por favor. Porque às vezes a gente valoriza muito a nossa dor. Porque às vezes a gente valoriza ou supervaloriza o nosso problema. Às vezes a gente acha que aquele problema é o maior problema do mundo. Não! Ele é apenas uma preparação para que durante 40 anos, 50 anos,
você viva com a ampla suficiência de Deus na sua vida. Olha, não significa que Davi não teve lutas e guerras nesses 40 anos. Mas ele só pôde ficar no trono por 40 anos. Porque antes ele foi preparado. Você pega a Bíblia, você vê reis que reinaram 8 anos. Reis que ficaram pouco tempo. Reis que não... Por quê? Quando há uma preparação de Deus, amados, é isso que acontece. Quando a oportunidade chega, Deus não vai te preparar, Deus já te preparou. Quando a bênção chega na sua mão, é porque, bispo, eu não sei nem o que fazer com isso. Tudo bem que você não sabe o que fazer, você não estava esperando, mas preparado você já está, porque Deus já te preparou, antes de você imaginar. Primeira vez que eu cheguei em Itanhaém para pregar, com 20 e poucos anos de idade, me deu dor de barriga. Aquela multidão, fui na casa de um irmão, ele lotou a casa, tinha quase 6 ou 7 pessoas. Me deu dor de barriga para pregar para 6 pessoas. Eu falei, o irmão tem um banheirinho? Eles têm. Eu entrei no banheiro, a satisfação foi, ele tinha um cabo de fio, um rolinho daquele papel primavera, e me deu um desarranjo, aquele primavera, primeira passagem, segunda passagem, o camarada não fica bem. Eu fui, entrei na sala, faltava 10 minutos para começar, já tinham 4 pessoas me esperando, eu vi o portão abrindo, chegando mais uma, eu falei, meu Deus, 5 pessoas, eu falei, eu vou ao banheirinho de novo. Eu fui no banheirinho de novo, e peguei aquele rolinho de primavera, mano. Ali já não dava mais. Na segunda, porque é umas 3, 4 passagens, né? Pra você higienizar com aquele primavera. Aquele primavera é aquele rosinha. Vocês lembram aquele rosinha, aquele papelinho rosinha? Isso é uma lixa. Tanto é que foi proibido. A Anvisa proibiu, liberou apenas para lixar casa e parede. Foi proibido aquilo para usar em banheiro. Quando faltava 3 minutos para começar, estava ali no fervor, já na expectativa de começar a primeira reunião, primeira vez que eu ia pregar para uma multidão, abriu o portão, chegou mais uma pessoa. Gente do céu, quando eu vi, falei, meu Deus, é muita gente. Eu falei, vou no banheiro de novo. Ali eu já saí, que vocês nem imaginam, na unção. E eu saí dali, eu falava para a bispa, como é que foi? O que você achou? Como é que foi? Não, foi bom. Não, por que você falou? Eu queria a aprovação. Não, foi bom. Foi bom, não, você foi bem. Mas não, você não acha que a minha performance, Ela falou assim, eu só achei que a mensagem foi curta. Foram 2 horas e 40 minutos ali, ininterrupto. Eu só achei que foi curta. A mensagenzinha que você pregou foi curta. Eu pensava às vezes, será que eu estou preparado? Eu já estava preparado. E para as coisas maiores, Deus veio preparando ainda mais durante a vida, durante o caminho, durante a jornada. Mas para aquele início eu estava preparado. Para o início, Deus já te preparou. Para esse projeto, Deus já te preparou. Para lidar com essas pessoas que você tem lidado hoje, Deus já te preparou. Sabe esses problemas que você enfrenta? Deus já te preparou. Deus já te preparou para lidar com muita cara feia. Deus já te preparou para lidar com inveja, você nem imagina. Deus já te preparou para lidar com gente que... Você não tem noção do que Deus já te preparou. Bicho, tem gente querendo puxar meu tapete. Tem gente que acha que é melhor do que eu. Tem gente que não sei o quê. Tem gente... Bicho, eu sou encarregado da empresa. Eu tenho 20 e poucos anos. Tem um senhor lá, trabalha no departamento há 170 anos. Sabe, ele quer me oprimir. Ele acha que eu não sou nada. Deus já te preparou para lidar com isso. Você nem imagina, Deus já te preparou. Sabe essa situação que está na sua vida agora? Deus já te preparou para lidar com ela, para vencer ela, para erguer a sua cabeça e seguir adiante. Você crê nisso? Eu quero orar com você agora. Queria que você curvasse a sua cabeça. Quero orar pela sua vida, para nós encerrarmos o culto dessa noite. Quero que você abra o seu coração para Deus e que você veja agora por um outro olhar. Que você veja aquilo que você está passando, essa dor, até essa necessidade, esse levante, não como algo mais para você dizer, Senhor, eu não aguento mais,
Senhor, eu não quero mais viver, não. Para você começar a dizer, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está me preparando para algo maior. Pai amado e eterno, com Davi foi um leão e um urso. Com Davi foram os irmãos. Com Davi foi o rei, o perseguiu. Aqueles que um dia lutaram ao lado de Davi, agora estavam perseguindo Davi para matar. Davi aprendeu a sobreviver. Davi aprendeu a ser leal aos seus princípios, tendo a oportunidade de matar o rei e não o fez. Davi foi provado e aprovado. Mas quando a oportunidade dele chegou, ele estava totalmente preparado. E eu sei, Senhor, que a história de Davi se repete na vida de muitos aqui e muitos que me assistem pela internet. Talvez alguém que se sinta hoje fraco, cansado. Talvez alguém que hoje olhe para a sua vida e diga, eu já envelheci, a minha idade, eu não tenho mais vontade de nada, talvez alguém que disse esses dias, eu sou um trapo velho, eu me sinto como um trapo velho, jogado para um lado e para o outro, porque eu sou uma velhinha, porque eu sou um velhinho, ninguém mais me respeita, ninguém mais me ouve. Isso não é verdade, isso não é verdade. Talvez você se sinta inútil ou incapaz, porque você é muito novinho, muito jovem, muito mocinho, muita mocinha, e está aí diante de um cargo elevado, diante de algumas responsabilidades, você se sinta incapaz. Você não é incapaz. O Senhor já te preparou para você estar onde você está hoje. O Senhor te preparou. Quem te colocou aí foi Deus. Foi Deus quem te colocou aí. Não foi homem, foi Deus. E se você hoje está num processo, enfrentando alguma coisa, saiba, Deus está com você nesse processo. Como ele diz em Êxodo 23, 20, eis que enviou um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo teu caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Há um lugar preparado para você. O sonho vem de Deus. E Deus coloca no nosso caminho algumas situações para nos preparar. Deus está preparando você há muitos anos. Talvez alguém que esteja me assistindo agora e diga, bispo, mas faz muitos anos que eu estou enfrentando isso. Davi passou por situações por 15 anos. Moisés passou por 40 anos num deserto. E 40 anos conduzindo um povo a uma terra prometida que ele não entrou. Tudo é uma preparação. Os anos não importam. Os anos que foram embora, perdidos, na nossa concepção não importam. Porque na verdade eles fizeram parte de um treinamento. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Fortalece o coração deste filho e desta filha. Abre os olhos agora para que eles vejam quantas coisas eles já passaram e já enfrentaram e já sobrepuseram, Pai. Abre os olhos do teu povo para que enxerguem como são mais que vencedores. Oh Deus, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Renova nesta hora as forças do seu povo. Faz com que tudo coopere para o bem daqueles que te amam. Senhora, aquilo que nós já estamos preparados, envia a oportunidade. Aquilo que nós já estamos prontos, Deus, manda as oportunidades. Porque nós vamos abraçá-la, nós vamos agarrá-la e nós vamos continuar sendo preparados para o próximo estágio e para o próximo e para o próximo. E não vamos parar até que sejamos promovidos para a eternidade. Que esta seja, Deus, uma semana de preparação, mas que também seja uma semana de grandes oportunidades, em nome de Jesus. Amém.